Vou fazer uma coisinha rapidinha. Eu ia fazer isso com a Helena em casa, mas aí acabou que eu ia fazendo culto com elas, mas não deu tempo. É um vídeo que eu vi de uma reflexão interessante, que de uma certa forma tem a ver com o que vocês estão falando. Eu queria até falar, devido à presença do Miguel aqui, eu acho que fala bastante em relação à fase que ele está vivendo, o aniversário que ele vai fazer, a época que ele está vivendo. A reflexão era interessante, que o rapaz estava dizendo o seguinte, que essa fase, principalmente a do Miguel agora, das meninas, é a fase que até mesmo a gente, que ainda relativamente é novo de idade, é a fase que a gente busca afirmação em muita coisa. Aí ele fala uma coisa interessante, que nessa fase, quando a gente procura formação, essas coisas, aí ele deu o exemplo como se a gente estivesse conquistando, quando a gente consegue essa formação, nosso ensino médio, ou nosso ensino, a nossa faculdade. Aí ele queria mostrar como se fosse uma casa, né? Aí ele até brinca nesse vídeo, que na realidade, quando a gente conquista a nossa escolaridade e tal, a gente na realidade conquista como se fosse uma meia água. Ainda não é uma casa completa, até porque a vida da gente ainda está começando, né? E a época que a gente começa com os nossos sonhos e tal, até que chega um momento, e aí o Miguel um dia ainda vai viver isso, chega um momento que a gente de fato conquista a nossa casa, né? E essa aqui é uma das etapas mais interessantes para a gente, porque essa é a fase que a gente constrói a nossa família, né? É a fase que a nossa casa ela está pronta, digamos assim. E é uma das fases que ela faz com que o ser humano ele se torne insatisfeito, mas não no sentido negativo, insatisfeito no sentido de conquistar mais, né? A gente sempre fala que a gente quer conquistar nossa casa, nosso carro, isso e aquilo, e a partir do momento que a gente conquista a nossa casa e automaticamente vai conquistando outras coisas, é onde normalmente a gente corre atrás do nosso carro, né? Aí ele usou o exemplo, essa figura, como se fosse um carro. E o ser humano ele é assim. A gente sempre conquista uma coisa, a gente está sempre insatisfeito, a gente quer sempre outro, quer sempre outro, quer sempre outro. E na realidade isso não é ruim, né? Isso é bom. O que a gente não pode é colocar, por exemplo, esses bens na frente da vontade de Deus na vida da gente e não fazer com que esses bens, na realidade, sirvam para afastar a gente dele, né? E aí, como a gente é insatisfeito, normalmente o carro chega uma hora que para você não satisfaz totalmente. Aí, normalmente, o que o ser humano ele quer? Aí, já que o carro já não traz mais essa satisfação total, então agora ele quer voar mais alto, agora ele quer um avião, né? Mas, de repente, esse avião não precisa representar exatamente um avião, a gente não precisa comprar um avião. É simplesmente decolar, é a gente poder viajar, a nossa vida financeira decolar de vez, é quando você conquista aquele emprego que você tanto sonhou, né? E é uma fase que assim, a gente viaja muito, não no sentido somente de se deslocar, mas viaja até mesmo mentalmente, né? Mas assim, o mais importante de tudo isso é que chega um momento na vida da gente, principalmente quando a gente viaja mais do que deve, que tudo isso que a gente conquista acaba na realidade se tornando como se fosse uma faca pra gente, né? E tanta coisa que aparentemente era bom pra gente, acaba na realidade machucando. Então aquele bem, aquela coisa que para você era tão importante, era tão bom, acaba na realidade virando um objeto para ferir a tua alma, ferir o teu sentimento, ferir o teu relacionamento com a sua família, né? E essa é uma das fases mais interessantes, porque é nessa fase aqui que a gente consegue lembrar aonde vem a nossa verdadeira felicidade. A nossa felicidade não está no carro, não está na casa, não está no avião. E aí quando essa espada ela crava no nosso coração, a gente lembra onde que vem a nossa verdadeira alegria, né? A nossa verdadeira alegria, ela vem da cruz, né? Então assim, independente se a gente tem carro, se a gente tem avião, se a gente tem um navio, eu acho que a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira alegria, ela só vai vir quando o nosso foco estiver sempre direcionado na cruz. E essa cruz aqui é interessante, se a gente reparar, diferente de outras igrejas aí, que eles mostram a cruz normalmente com aquele figura daquele homem
morto, desfigurado, triste, né? Ensanguentado. E a cruz, na realidade, essa é a verdadeira cruz para a gente, porque na realidade aquela cruz que eles tentam passar para as pessoas, na realidade ela não é daquele jeito. A cruz ela está vazia, ela nem suja mais ela está, né? Porque a gente sabe que ele ressuscitou e que ele está vivo, né? E essa cruz ela serve para a gente lembrar que independente do que a gente tenha, independente do bem, independente do sonho, independente de qualquer coisa, a vida da gente tem que estar focada sempre na cruz. É a cruz que vai trazer a verdadeira felicidade para a gente. E quando a gente lembra da cruz, de tudo que ele fez na cruz, e a gente lembra do que a gente está vivendo, a gente acaba vendo que na realidade o que a gente está vivendo é fichinha, em função do que ele viveu por nós, né? É isso que eu queria deixar para a gente ver.